Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para vocês, jovens. Voltamos aqui para mais uma aula de controle. E, bem, se vocês tentaram calcular o último exemplo que eu mostrei na última aula, calcular a função de transferência daquele exemplo, bem, imagino que vocês tiveram um pequeno problema, uma pequena dificuldade em resolvê-lo. É possível, obviamente, resolver, mas a aula de hoje ela é voltada a criar um método ou facilitar esse cálculo da função de transferência. Porque existe um negócio chamado regra de Mason ou ganhos de Mason, que ele é voltado exatamente a calcular essa função de transferência, independente do sistema. E aí, qual que é a lógica dessa regra de Mason? Olha só como ela é simples. A regra, ela foi criada, né? E ela segue a seguinte equação. T, que vai ser a nossa função de transferência, ela será igual ao somatório dos k termos de P i j k e delta i j k sobre, ou dividido, né, por delta, onde esses termos eles seguem a seguinte explicação. Olha, PIJK ele representará o ganho da késima malha direta, que ela vai da variável de entrada xi até a saída yj. Bom, e aí esse nosso ganho P, ele possui um cofator. Então, o delta IJK, ele representará o cofator do ganho PIJK. E por fim, o delta ele é calculado como determinante do diagrama como um todo. E aí, esse determinante, a gente calcula ele a partir dessa equação que é mostrada, onde L, dentro desse determinante, são os laços tomados 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 e assim por diante. Então, como que a gente tem como resultado o L? O delta. O delta é 1 menos o somatório de laços tomados 1 a 1, mais somatório de laços tomados 2 a 2, menos somatório de laços tomados 3 a 3 e assim por diante. Bom, talvez seja um pouco difícil aplicar os ganhos de Mason, a regra de Mason, assim, basicamente observando as equações. Então, para isso, vamos pegar um exemplo prático para a gente conseguir ver e conseguir aplicar cada um desses termos. Mas antes de aplicar a equação, eu vou fazer uma pequena transformação. Eu vou utilizar o fluxo de sinal, o diagrama de fluxo de sinal, que ele é exatamente idêntico, muito parecido, similar ao diagrama de blocos que até então a gente utilizava. E aí eu mostro para vocês. Só que qual que é a diferença dele? Olha só, no diagrama de blocos, que é esse aqui em cima que eu mostro para vocês, os termos eles eram somados ou subtraídos a partir de uma bolinha que indicava o sinal que esse nosso bloco receberia. Agora, no diagrama de fluxo de sinal, esse termo, por exemplo, essa subtração, ela já vai ser apresentada diretamente no bloco. E aí a gente que faz? Substitui o bloco, por exemplo, aqui a gente tem esse H, por basicamente uma seta. Por quê? Nessa seta, ou neste caminho, este caminho será multiplicado por menos H. E aí, quando ele entrar nessa bolinha, que a gente dá o nome de nó,
neste nó, esse sinal ele será somado com o valor menos h. E aqui o r ele entra nesse nó com o valor mais r, já que não tem nenhum sinal aqui. E aí a gente tem as novas modificações. Então, olha só, o G1, enquanto aqui em cima era um quadradinho, um bloquinho, aqui ele passa a ser uma seta, porque neste percurso ele é multiplicado por G1. E aí é como se a gente colocasse um ponto aqui, um ponto de medição, por exemplo, uma ponta de teste, e aí eu consigo também determinar, eu consigo analisar o que vem neste ponto. E aí, deste ponto até y, ele é multiplicado por G2. Esse caminho é multiplicado por G2. Ou seja, o que temos em cima, também temos no diagrama de fluxo de sinal. E aí, a partir desse diagrama de fluxo de sinal, nós vamos, de fato, mostrar a regra de Mason sendo aplicada. Bom, como exemplo, vamos considerar esse caso aqui. A gente tem um diagrama, só que agora a gente tem alguns termos a mais. Então, a gente tem caminho G1, G2, G3, esse feedback mais H1 e esse feedback menos H2. E aí a gente vai calcular os termos para a regra de Mason. E aí a gente tem que calcular ganhos, deltas e assim por diante. Mas para facilitar, como diria Jack, vamos por partes, para facilitar a nossa vida, obviamente. Então, vamos primeiro calcular o ganho das malhas diretas, que seriam os nossos P's. Então, como a gente só tem uma entrada e uma saída, eu vou simplesmente indicar ele como P de K, o caminho K. Então, quem nesse caso será o nosso caminho K? Então, eu posso identificar nesse sistema o primeiro caminho, que será essa malha direta aqui, dada por G1, G2 vezes G3. Então, este daqui é o nosso caminho P1. Bom, não existe nenhum outro caminho, nenhum outro percurso que ligue a nossa entrada R de S com a saída Y de S. Nenhum caminho que, por exemplo, não siga ou diferencie aqui dois nós. Por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, uma outra possibilidade aqui de percurso que não utilizasse G1, G2, G3, aí eu identificaria como um caminho P2 e assim por diante. Mas nesse caso aqui, nós temos somente um caminho P1, que é dado por G1, G2 e G3. Beleza, vamos agora analisar os laços. O que é um laço? O laço será o nosso loop, ou seja, se eu saio deste ponto aqui, por exemplo, quais são os possíveis caminhos que eu posso seguir para retornar neste mesmo ponto? Então, considerando este ponto, por exemplo, existe este caminho aqui. Eu sigo e consigo retornar. Então, existe laços nesse nosso diagrama. E aí, esse laço, eu vou chamá-lo de L1. Como é L1? L1 será o laço, o caminho G2 vezes mais H1. Agora, existe uma outra possibilidade de eu retornar para este ponto também, que seria seguir reto e pegar esse feedback. E aí, novamente, andar para frente para retornar neste bloco. Então, este laço eu vou dar o nome de L2, que é dado por o formato dele, o cálculo dele é G1, G2, G3 vezes o feedback menos H2. Então, o laço 2 é menos G1, G2, G3
H2. Não existe, novamente, outro laço nesse diagrama. Bom, se temos os laços, nós podemos então calcular o nosso delta. Quem é o nosso delta? Perceba o seguinte, olha, o delta ele começa com 1 menos a soma dos laços tomados 1 a 1, mais a soma dos laços tomados 2 a 2, menos a soma dos laços tomados 3 a 3, mais a soma dos laços tomados 4 a 4, menos a soma dos laços 5 a 5, e assim por diante. Ou seja, a gente tem primeiro essa diferença de sinal. Começa com menos, vira mais, menos, mais, menos, mais, e assim por diante. Além disso, os laços são tomados 1 a 1, depois 2 a 2, depois 3 a 3, e assim por diante novamente. Como seria essa ideia de laços tomados 1 a 1 ou laços tomados 2 a 2 e assim? Bom, laços a gente vai ter que somá-los. Só que a gente tem um ponto muito importante. Esses laços eles só existirão no nosso delta caso eles não se toquem. Ou seja, se eu tomo laços de forma isolada, obviamente nenhum laço toca um outro, porque eles estão isolados. Quando eu analiso dois laços juntos, existe a possibilidade de um laço tocar ao outro. E aí, se existe esse toque, se existe esse caminho compartilhado, então este termo será retirado. Quando eu faço análise de 3 laços ao mesmo tempo, 4 laços ao mesmo tempo, a lógica segue a mesma. Então, no exemplo que a gente tinha, a possibilidade do delta nosso será 1 menos o L1 mais L2, laços isolados, laços tomados 1 a 1, mais L1 vezes L2, porque são os laços tomados 2 a 2. Só que agora a gente precisa observar, precisa identificar se existe algum caminho em comum entre eles. Ou seja, será que eles se tocam? Será que existem dois nós em sequência que são comuns para esses dois laços? Então, perceba o seguinte, o nosso L1 ele estava aqui. O nosso L2 ele é o caminho grande aqui. Bom, obviamente eles se tocam. Onde que eles se tocam? Eles se tocam neste percurso aqui. O G2 ele é comum para os dois laços. Ou seja, se existe esse caminho em comum para esses dois laços, então a gente vai retirar esse termo do nosso delta. Bom, então conseguimos encontrar quem é o nosso delta. Agora, a única coisa que falta são os cofatores de cada malha direta. Os cofatores, eles vão ter como base o mesmo delta que a gente calculou até então. E a lógica vai continuar sendo a mesma. Se existem laços que tocam essa malha direta, então esses laços serão retirados desse nosso delta K, que é esse nosso cofator do caminho K. Então, aqui eu indico para vocês o cofator do P1, da malha direta P1. Então, o P1 ele tem a possibilidade de ter um cofator delta1, que é 1 menos L1 mais L2. E aí eu mostro para você o seguinte, olha, aqui eu tenho a minha malha direta, ligando R até S. E aqui era o meu laço, L1. Bom, percebam que existe novamente um percurso, um caminho que é comum ao P1, a malha direta P1, e esse laço.
Se existe esse trecho que é comum, a gente vai retirar esse L1 do cálculo do cofator. E aí, a gente vai fazer então o cálculo do L2. L2, ele pega este ponto e retorna aqui por baixo no feedback. Bom, novamente existe um caminho, ou nesse caso, diversos percursos que são comuns ao P1 e ao L2. Bem, se eles são comuns, então a gente retira eles. Ou seja, como resultado, a gente tem o P1, a nossa malha direta, sendo G1, G2, G3. O cofator desse caminho é 1. O L1, o laço 1, é G2 vezes H1. O laço 2 é menos G1, G2, G3, H2. E o delta, que a gente calculou, é 1 menos, abre parênteses, o laço 1 mais o laço 2. Bom, percebam então que a gente tem todos os termos necessários para a nossa regra de Mason. Então, só nos falta pegar estes termos e colocar aqui na nossa regra de Mason, para encontrar a função de transferência desse sistema. Então, fazendo isso, a gente calcula que a função de transferência desse sistema que foi dada, ela é igual a G1, G2, G3 dividido por 1 menos G2H1 mais G1, G2, G3, H2. Bem, então, essa é a função de transferência desse sistema aqui. Lembrando que função de transferência vai ser y de s, a saída, sobre a entrada. E vocês conseguiram perceber aí a aplicação dessa nossa regra de Mason. Ou seja, bem tranquilo, facilita bastante a nossa vida utilizá-la e aplicá-la, mas é possível também calcular toda essa função de transferência sem utilizar a regra de Mason, como vocês puderam ver também na aula passada. A regra, então, os ganhos de Mason estão aí para facilitar a nossa vida, basicamente. Beleza? Então, galera, até a próxima!